Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e olha só com quem eu tenho a alegria de tomar um café, um brinde à vida, Joana Angélica. Muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Ai, Joana Angélica tem um currículo tão intenso, mas eu vou apresentá-la como cantora, doutora em educação, compositora, escritora. Nos deixou durante 8 anos, morou nas Europas, como a gente diz, e está de volta ao Ceará por um motivo muito especial, o lançamento deste livro sobre a arte e o tempo entre o pensar e o sentir. Antes da gente falar desse livro, Joana, o que te motivou a ir para Portugal, voltar? Conta um pouco dessa trajetória. No ano de 2014, eu estava sentindo que eu dava aula em algumas universidades como especialista, atendia no Instituto Gaia como terapeuta do luto, trabalhava com os trabalhos de música, de arte-terapia, arte-educação, mas me deu uma inquietação, eu achava que eu já tinha chegado ao máximo daquele momento, naquela situação. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu disse, que tal fazer um mestrado e sair um pouco de Fortaleza, né? Eu já tinha um filho adulto, né? Não tinha, como a gente brinca, né? A gente não tinha mais periquito, papagaio, menino, ninguém pendurado em você, né? Então a sensação de liberdade era maior. E eu tenho uma grande amiga que eu fui madrinha de casamento dela, que mora lá, e ela sempre me convidava, uma jornalista, por sinal, que fez jornalismo aqui, Gilda Hopfan. Era Gilda Luz aqui, depois casou. E aí assumiu outro sobrenome. E aí ela vivia me convidando. E um papo que eu tive com um grande músico, Liduíno Pitombeira, músico que é professor da universidade, a Duda de Cavalcante, que foi também uma professora minha no curso de música da UES. A gente num papo assim, numa mesa. E ela disse assim, viaje, Joana, vá conhecer o mundo. Como diz o Milton Nascimento, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. E aí eu disse, sabe, por que não? E aí eu me candidatei ao mestrado, fui aceita, vendi algumas coisas, o meu carro, aquela coisa, e fui. Desapegou, né, Joana? Ah, sim. Isso é a melhor coisa do mundo, a gente aprender que a gente precisa de bem menos. E viajar é maravilhoso. Então eu fui para lá. O mestrado em Ciências da Educação, mas com foco na saúde. E aí eu trabalhei com dependência química, que era um trabalho que eu já fazia aqui na especialização com arte-terapia, com dependência química. Aí fui convidada para fazer um doutorado, e aí a gente caminhou. Então foi aí... 8 anos lá em terras lusitanas. 8 anos, assim, fixo lá. Cheguei aí à África, fazer um trabalho, especialmente em Angola, mas fiquei 4 meses. Tive na Inglaterra agora pouco para fazer um trabalho voluntário, tentar ajudar um pouco o meu inglês. E foi lá que eu escrevi o livro. Realmente transformei a tese num livro. Mas, maior parte do tempo mesmo, em Lisboa. Certo. E ela está de volta 6 meses, mais ou menos? 4 meses, né? 5 Quase meses. 5 meses ao Ceará, e trouxe essa obra-prima sobre a arte e o tempo entre o pensar e o sentir, que aborda a questão do envelhecimento com a arte. Como é que você definiria esse trabalho, Joana? Esse trabalho ele tem como base as experiências exitosas daqui do Ceará, dos mestres da cultura popular. Sim. Que foi uma política pública, acho que na época do Lúcio Alcântara. Sim. Começou, do governador Lúcio Alcântara. E essa política pública joga luz sobre os senhores e senhoras detentores de um saber, que eles partilham um saber popular. Autodidatas, né? Isso.
Então, eu já conhecia essa política pública, já tinha, inclusive, participado de alguns dos eventos dos mestres da cultura popular, inclusive o Expedito Celeiro, que é mais conhecido, né? Hoje está em evidência, né? Isso. A Universidade Estadual do Ceará deu, então, um título de mestres, né? Mestres do mundo, e eles passam a dar aula na universidade acompanhados com professores. Por exemplo, curso de design, algum curso de arquitetura, o Expedito Celeiro faz parte dessas aulas junto com o professor. Então, já existia essa política pública, já existia essa partilha de conhecimento popular de idosos. Em Portugal, eu conheci Boaventura de Souza Santos, lá na Universidade de Coimbra. Ele tem um laboratório chamado Laboratório Alice, que também mapeia homens e mulheres que impactam o seu meio com o seu conhecimento. E é chamado também de Mestre do Mundo. Então, eu vi os Mestres do Mundo do Ceará e o Mestre do Mundo de Portugal. Olhando essas duas experiências exitosas, que fundamentam o meu trabalho de tese de doutorado, né? Eu olhando para esses homens e mulheres que, na maioria das vezes, estão invisibilizados, né? Estão em asilos, né? Casas de repouso. Isso, vários nomes, né, que se usam. E eles são... Eu costumo dizer que o Estado tem em mãos um patrimônio material enorme, enclausurados em instituições de acolhimento de pessoa idosa e que não faz nenhuma utilidade. Não utilidade, não no sentido tão utilitarista. E o Boaventura fala do desperdício da experiência. Então, foi usando isso como base que aí eu comecei a desenvolver a tese, que eu posso falar um pouquinho mais ainda, mas só a base do trabalho foi essa. Joana, é mais fácil, porque você sabe que essa palavra até envelhecer, ela dói muitas vezes, sofre o tal do bullying. É mais fácil envelhecer com a arte? Eu não saberia dizer de forma muito... Não é tão simples assim, envelhecer com a arte, sabe? O que eu posso dizer é o seguinte, uma sociedade que é muito vinculada à questão do consumo e o consumo material, onde a gente está sempre consumindo essa estética da beleza, do magro, do bonito, da roupa, não sei o quê. Quem é muito utilitarista nessa questão material, uma sociedade muito que pesa isso, é mais difícil para ela envelhecer. Nós, brasileiros, né, temos isso. Aqueles países em que o patrimônio material é mais valorizado do que o patrimônio material, o conhecimento, como algumas tribos africanas, os próprios orientais, entendeu? Onde o valor está atrelado ao conhecimento, à experiência, envelhecer não é doloroso, independente que tenha arte ou não. Até envelhecer significa um certo status, né? Porque você carrega ali naquele corpo conhecimento. Muito conhecimento. Veja, envelhecer, né, na nossa sociedade já é difícil. A invisibilidade é marcante, né? A gente passa a não dar valor para aquelas pessoas, né? Agora, imagina aqueles indivíduos que passaram a vida inteira com holofotes sobre eles, com aplausos, com câmeras. Meu Deus. Como é que essas pessoas que tiveram a maior parte da vida em visibilidade e, de repente, entrar em processo de invisibilidade? Não tem mais aplauso, ninguém mais reconhece na rua, ninguém mais fala, ninguém mais valoriza, porque hoje uma decrepitude nesse corpo não se reconhece mais. Então, para esse grupo, é muito mais difícil envelhecer. No Brasil, o retiro dos artistas está muito vinculado a artistas que têm dificuldades financeiras, certo? Que estão fragilizados financeiramente. Em Portugal, não. Em Portugal, quem está no lar, na casa do artista, são artistas que optaram para ir lá, depois do seu envelhecimento, para ficar entre os seus. A situação, a infraestrutura é totalmente diferente, é uma infraestrutura muito grande em Lisboa, bonito. Tem um teatro que eles fazem teatro, que eles recebem peças de teatro, né? Tem um local para fazer fisioterapia enorme, tem quartos coletivos, né? Individuais. Alguns têm um próprio ateliêzinho dentro do seu quarto, de modo que é diferente o perfil. É como se em Portugal os artistas pegassem a sua aposentadoria e optassem uma opção, né? Isso, por opção. Isso, ir para lá. Né? Os daqui se sentem inúteis, né? Jogados.
Agora só que daqui é mais a questão mesmo financeira. É uma coisa que eu coloco aqui no Ceará e eu sugiro aqui na minha tese. A gente precisa pensar na casa do artista do Ceará, de Fortaleza. Também, a gente né? precisa pensar. E pensar no envelhecimento, né, Joana? Não devemos pensar, nossa, para onde é que eu vou? O que vai ser de mim num país que cobra a juventude eterna? Mesmo que ele tenha um potencial. Que lições você tira de tudo isso? A gente percebe que nós temos uma dificuldade imensa de falar sobre envelhecimento e morte. É verdade. Né? E você também fala sobre luto, né? Isso, como terapeuta do luto, exatamente. É um assunto que está todo mundo fugindo, mas é a única coisa que nós temos com certeza absoluta. O que acontece com a gente, com essa sociedade que não é educada a falar sobre isso, a olhar para isso. Passamos a vida inteira negando que nós vamos envelhecer, que existe uma coisa chamada lei da gravidade. Cai, a barriga cai nas pernas. Pode fazer 1000 procedimentos, tem que estar renovando os procedimentos a toda hora. Claro que a gente pode retardar o envelhecimento com exercício, com atividade, com alimentação, melhorar essa estética, né? Alguns com algumas cirurgias que não sejam extremadas, eu não vou fazer aqui julgamento de valor sobre isso. Agora, nós não falamos de morte e nós não falamos de envelhecimento. Nessa tese, quando eu faço a interlocução, que depois eu vou falar com você que é a proposta da tese, a interlocução dos alunos do curso de arte com os artistas que tiveram pelo menos 30 anos do ofício, do qual eles estão terminando o seu curso, quando terminou, muitos deles chegaram para mim e disseram assim, professora, eu fiquei pensando assim, eu vou envelhecer também como eles, né? Aquela pianista, tinha uma pianista que eu tenho uma foto com ela, que ela tem artrose, né? Os dedinhos, não podia mais tocar piano, mas eu a convenci a tocar uma canção comigo, ela conseguiu tocar uma canção com os acordes muito simples. E teve um outro que disse assim, professora, eu agora entendi que eu também vou morrer, envelhecer, né? E aí eu vi como não se fala nisso? Como os alunos apavorados, assim, porque eles estavam vendo ali os artistas dos quais eles assistiam na novela, que eles assistiam nos filmes, entendeu? E que possivelmente são eles mais à frente. Você amanhã. Exatamente. Joana, a gente tem que ir para o intervalo. A questão do luto, do medo da morte, que é muito acentuada com a passagem do tempo. Eu gostaria de abordar mais esse assunto no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais de volta, seguindo aqui com o nosso café, né, Joana? Delícia. Maravilhoso. Eu deixei a questão do luto, que para muitos não é tão maravilhoso e gostoso como esse café. Como entender o luto? Por que as pessoas, quando estão envelhecendo, dizem, tem aquele medo maior de morrer? Primeiro, eu, como educadora, digo sempre que nós não temos a educação para a morte, né? Nós não falamos da morte. Eu digo que as escolas em educação infantil, por exemplo, têm uma grande oportunidade quando a gente começa a falar sobre o ciclo das plantinhas, né? Aquela história da sementinha que nasce e tal, né? Mas quando chega na hora da morte da plantinha, o que é que a gente... né? Então é sempre lamento, é sempre luto, é sempre tristeza profunda, né? É claro que isso diz respeito muito à nossa cultura, né? Porque as culturas orientais têm um peso diferente à morte para eles, né? Na grande maioria. Então, assim, como nós não temos essa educação, o luto passa a ser algo muito difícil de ser vivido.
Não é que a gente não possa sentir tristeza com a morte do outro ou a nossa morte. Faz parte. A gente pode, e eu acho que se alguém souber que vai morrer e não ficar triste, ou que o outro vai morrer e não vai ficar triste, aí tem uma patologia, aí tem um problema. Não é negando a tristeza, não é negando que você sinta um luto, mas ele não pode ser patológico, ele não pode se estender de forma a se transformar num adoecimento. É preciso que a gente passe pelos processos, né? Até quando a gente quebra um objeto que a gente gosta, é um processo lamenta, de luto, a gente lamenta, tinha uma bonequinha tão bonitinha. Então, não é isso. Não é que a gente não possa sentir a dor, não é que a gente não possa lamentar. Joana Angélica, assim, o que eu percebo é que, óbvio, cada pessoa tem uma forma de sentir o luto. E tem a questão do julgamento também, que creio isso tem um peso muito grande no desenvolvimento deste sentimento. Algumas pessoas, como você disse, se torna patológico, vivem eternamente. Outras enterrou um ente querido, mas vai lá para a sua atividade, vai trabalhar e vem um julgamento. Não tem sentimento, a mãe morreu ontem, já voltou a trabalhar. Como lidar com esses julgamentos, essas cobranças? De novo, são questões sociais. Acho que nós sabemos muito da questão das carpideiras, né? Eram as mulheres que choravam, eram pagas para chorar nos velórios, né? Entendeu? Então, uma mulher que se veste de preto muito tempo significa que ela é uma mulher ou um homem, geralmente mais as mulheres, né? Virtuosa, porque guardou o luto, guardou, né? Aquela cor por muito tempo. Essa daí amava de verdade. Essa amava, né? A outra que já botou a roupa de florida já não. Estava doida para se livrar. Exatamente, né? Então, viúva porém honesta, né? Vem todas essas coisas. Então, assim, é uma questão cultural. É uma questão muito cultural. Cada um sente de uma maneira diferente. E cada um manifesta, porque um sentir é de dentro, manifestar é de fora. Algumas pessoas manifestam rindo, nervosas, outros chorando, outros ficam catatônicas. Então, se a gente começar a aprender a parar de fazer julgamento sobre a forma como cada um manifesta esses sentimentos, acho que gera um bom processo nosso, né? Cada um carrega a sua dor e cada um trata ela, cuida dela e se relaciona com ela de maneira diferente. Diferente, porque eu tenho uma história de vida, eu tenho meus conteúdos internos. Então, a primeira coisa é essa. Ter um respeito, né? Então, é importante que o jovem vá lá no Torres de Melo, que eles interaja. Isso. Tanto é importante para esse jovem como para esse velho. Porque este velho, ele é um patrimônio de conhecimento, um patrimônio material de conhecimento. Ele pode não estar mais podendo fazer um movimento físico, pode estar na cadeira de roda, pode estar na cama. Pode não escutar bem. Mas se ele estiver cognitivamente preservado, ele tem muita coisa para partilhar. Esse conteúdo do que ele viveu, deixou de viver, como ele fez, deixou de fazer, as opções dele em determinadas situações, no que diz respeito ao ofício, que foi especificamente a tese, mas esses idosos, poder dizer deles, fazem com que eles se sintam vivos. Isso é fundamental. Por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla, sabe? Nós precisamos olhar para os nossos velhos, que seremos nós mais à frente, gostaríamos de ser ouvidos e vistos como alguém que tem um percurso e uma história para contar e que pode contribuir com quem está no processo de construção de conhecimento de um ofício do qual ele já passou tanto tempo vivendo dele. É uma missão difícil mudar a cabeça desses jovens. Você viu recentemente estudantes de 20 anos criticando uma mulher jovem de 44 que estava na universidade. Joana, isso impacta muito, né? É difícil, mas com pensadores, educadores como você, que está aí tentando, e esse livro pode ajudar muito, né? Eu digo sempre que a gente precisa pensar, e é uma das coisas que eu digo no livro, sobre essas terminologias, sabe? Porque às vezes eu digo que a gente maquiou, acho que tem uma autora que fala que a gente maquiou a palavra velho. Aí chama... Não chama de melhor velho. Idade. Chama de melhor idade, chama de terceira idade, crepúsculo nos olhos, seniors. Gente, é velho. Mas por que é ruim estar velho?
Por quê, Por Joana que é Angélica? ruim estar velho? Por conta do que causa no nosso corpo essa imagem, é a saúde. Se for saúde, vamos cuidar disso logo. Não deixa para Mas cuidar. tudo envelhece. Se nós tivermos noção de que isso faz parte da existência humana, a gente fica mais tranquilo. E levar a velhice no deboche, também tem isso, né? Ai, não sei o quê, porque tá velho. Cuidado, vai cair porque tá velho. Ai, você vai fazer isso porque tá velho. É uma questão cultural que precisa ser debatida, questionada. Você vai fazer isso nas universidades? É o que eu quero muito. Aqui nesse retorno ao Ceará? O que eu quero muito é levar essa proposta para o poder público do Ceará e para as universidades públicas e privadas, né? Sobre essa interlocução com os alunos de um ofício do qual eles estão estudando de licenciatura e os velhos que passaram 20, 30 anos fazendo o ofício do qual eles estão estudando. Porque eu digo que a universidade ela só vai conseguir ter competência para trabalhar a parte cognitiva, mas a parte do sentido e dos sentir só na interlocução. Eu só vou conseguir saber quão importante é fazer um trabalho como você faz. Todo o trabalho que você, Ian Gomes, faz como jornalista, as locações, a sua relação com os câmeras, os entreveros que já aconteceram, as pessoas que dizem que chegam, que não chegam, que foi de última hora, uma pessoa que cai, como é que você improvisa com a câmera, tudo isso a universidade não vai dar para uma jornalista que está terminando licenciatura em jornalismo. É verdade. Não vai dar. Prática, tem que praticar, observar os que já têm mais experiência. E precisa ter uma interlocução. Então não precisa ser uma pessoa velha, precisa ser uma pessoa que tem pelo menos 30 anos do ofício do qual eu estou terminando a minha licenciatura. Muito interessante isso. Até para entender que um dia, olha, tu vai ficar daquele jeito ali, né? Joana, aqui no Viver Mais eu falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Eu já estou imaginando aqui que para você tem mais delícias. Você encara a passagem do tempo com muita leveza, né? Então nos ensine a ter essa leveza com a passagem do tempo. Eu acho que o bom humor é tudo, né? Aí eu brinco sempre, eu vou tirar fotos, né, com as meninas bem bonitinhas. Aí eu digo assim, peraí, gente, porque quem tem que ficar mais bonita sou eu, porque eu tenho mais tempo de vida. Me ajeite primeiro. Aí todo mundo, aí eu digo pro fotógrafo, fiquei mais bonita que as duas, né? Aí todo mundo, sim, então, sabe, levar com humor, com leveza, né? Entendeu? Começa a rir. Outro dia um rapaz de 30 anos ficou me olhando assim, eu disse, menina, eu tenho idade para ser tua mãe, para disso. Aí ele disse, mas é porque você é tão linda. Eu digo, né? Eu fico rindo, sabe? Abstrair, sabe? Coisas. Agora, o peso, você fica, a mulher, questões hormonais, a gente aumenta de peso, isso é triste, começa a ver as papadas, vai rir, sabe? Porque eu sou muito mais do que essa carcaça. E eu costumo dizer, se você acha que a vida, e aí já é uma questão minha, muito pessoal, não é científica, não é a doutora em educação que está falando, tá certo? É a pessoa Joana Angélica que está falando. Se você acha que a vida começa no berço e termina no túmulo, você está equivocado. Então, como eu acredito que a vida é muito mais do que esse pedaço, então eu vivo o que tinham que viver de forma muito mais leve. Né? Mas isso diz respeito à crença de cada um, a como cada um vê. Então, eu não acho que eu vou acabar porque vou morrer, porque estou velha, não. Sabe? Vaidosa? Você é bem vaidosa? Eu acho que poderia ser um pouco mais vaidosa, mas eu sou vaidosa, assim. Acho que é importante. Né? Olha aí, eu olhar para perguntar se eu estou bonita no câmera. Eu perguntei pro câmera, eu estou bonita? Perguntou pro Irã. Né? Eu disse, olha meu ângulo. Pro Nestor, pega no melhor lado, né? Sabe? Mas é isso. E eu queria destacar uma coisa. Tá. A gente já está, infelizmente, encerrando. Rapidinho sobre isso. Eu atendo como terapeuta do luto, né? Sim. E estou atendendo aqui em Fortaleza. Ai, ótimo. Então já deixa seu contato. Lá no Hospital São Mateus. E aí chegou uma mulher no meu consultório que estava vivendo um luto da separação do casamento. Que existem vários lutos, né? Mudança de casa e tudo, de emprego. E aí ela me trouxe um áudio de um relacionamento abusivo que ela tinha do ex-marido, que o ex-marido dizia que ela era muito feia. Você lembra que quando você chegou, eu ressaltei suas mãos, seus pés e tal? Lembro disso, quero que você chegue em casa, tire a roupa, tome um banho, passe um hidratante no seu corpo e olhe no espelho, de preferência sem julgamento. Olhe para você.
Começa olhando para as mãos que eu achei bonitas, tatuagem na sua perna. Aí vai, olha o seu corpo todo nu, olhe para ele. Procure fazer isso sem julgamento. E depois me diga o que você percebeu dele. Depois a gente conversa sobre esse áudio. Quando ela voltou, essa mulher voltou com upgrade. Ela disse assim, doutora, eu nunca tinha imaginado como eu sou bonita. De onde é que a gente encontra o livro? A gente encontra o livro na editora Radiadora, que é do Alain Mendonça e da Roberta Laena. Tem o site da editora Radiadora e você obtém o livro lá com a editora. Certo. E também comigo, em algum contato comigo. Eu tá também no Instagram? Tô, Joana Angélica 1. Pronto, Joana Angélica 1 para adquirir, ler, aprender e repensar o envelhecimento e tantas outras questões dessa sociedade cheia de cobranças sobre a arte e o tempo entre o pensar e o sentir. Ângela, nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Iangomes. Terminou meu café aqui com a Joana Angélica, cantora, doutora em educação, uma mulher, uma pessoa. Vai lá, assiste de novo, compartilha, segue Ian Gomes, jornalista no Instagram. A gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais, que fica por aqui até o nosso próximo encontro. Um brinde à vida. Obrigada, a Ian. beleza. Obrigada. Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.